Muito bem, e agora vamos falar sobre o processo de impeachment que terminou nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa por 6 votos a 4. O governador Carlos Moisés volta ao comando do Executivo catarinense. Os votos foram repetidos da instalação do processo, né? 6 votos a 4 contra o governador, mas não alcançou o número mínimo para o afastamento do governador, portanto, ele volta ao comando do Executivo. E conosco está o professor Rui Samuel Espíndola, professor mestre Rui Samuel Espíndola, que é mestre em Direito Público, também atua na área de direito eleitoral, criminal, constitucional e administrativo. Todas áreas correlatas a este debate que ocorreu em relação ao impeachment do governador Carlos Moisés. Professor Rui, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui da TV Floripa para informar o cidadão florianopolitano, o cidadão catarinense. Bem, qual a sua leitura deste processo em relação ao governador Carlos Moisés? Aliás, o segundo processo, né? Porque ele já tinha passado por um processo, foi afastado, retornou, agora um novo processo e ele retorna novamente. Qual a sua leitura do ponto de vista jurídico, político, administrativo desse processo, professor? Eu ficaria sobre a leitura histórica e a leitura jurídica. E a leitura político-institucional, né, as consequências para as instituições. O primeiro ponto a se destacar é que, provavelmente, em nenhum momento da história republicana nacional, né, que desde quando o Brasil é república, desde 1889, com a primeira Constituição de 1891, talvez nunca tivemos antes um governador que sofreu processos de impeachment e foi até este momento. E 2 processos de impeachment, afastado, inclusive, 2 vezes. Então, essa é uma situação inédita no constitucionalismo dos Estados-membros, especialmente no constitucionalismo catarinense. É uma situação inédita, né? E quanto ao aspecto jurídico, penso eu que o processo veja que foram 6 votos contra e 4 a favor. Mas isso é pelo processo de impeachment, as regras que são peculiares a ele garantem uma situação mais favorável, porque o impeachment não é só a aplicação de uma cassação de um mandato, é muito mais do que isso. O impeachment encerra a vontade popular manifestada nas urnas eleitorais de 2018. Então, é preciso que haja nele regras muito específicas. Por isso, o quórum para cassar deveria ser 2/3 de 11, que daria 7,26. Como não existe meio, 0,26, não existe a 30ª parte de um votante, teriam que haver 8 votos. 8 votos para a cassação do governador, e como houve apenas 6 votos, então ela não se concretizou. Isso é algo próprio aos procedimentos de responsabilização política. Então, assim, sob o ângulo do direito constitucional, que é aqui o tema, né, que no direito constitucional que está regulado os processos de responsabilização política, eu penso se realizou a Constituição. O raciocínio jurídico dos votos majoritários, aí uma análise jurídico-técnica, penso com todo o respeito aos desembargadores independentes, honestos, corretos, ilibados, mas, assim, não se há que exigir por demais dos votantes, especialmente dos desembargadores, porque na história presente, pós-Constituição de 88, agora no Rio de Janeiro que houve a concretização do julgamento do governador. Mas para chegar nesta fase em que os desembargadores atuam no processo político de impeachment, isso é absolutamente raro. Não há uma prática anterior a demonstrar qual o modelo de comportamento, qual é a exegese nisso. E os desembargadores trouxeram para este processo político-jurídico a sua experiência dos processos jurídicos onde atuavam. Então, trataram esse processo como se fosse uma ação criminal ou uma ação de improbidade, mas um processo político
de responsabilidade, ela envolve outras questões, outras análises, né? Então, penso que, sob o ângulo, estivéssemos numa ação de improbidade, estivéssemos numa ação penal, com juízos extremamente rigorosos, sujeitos à revisão, né? Se estivéssemos no Tribunal de Justiça, a decisão tomada hoje seria majoritária por 6-4, condenaria. Condenaria no Tribunal de Justiça. Mas estaria sujeita à revisão pelas Cortes Superiores, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o raciocínio desenvolvido fosse levar a ferro e fogo para todos os governadores e todos os gestores de presumir que deveria ter ele atuado na complexidade que é uma governadoria, né? Presumir que devesse ter atuado com todos os elementos de garantia, com todas as minúcias do procedimento, penso eu, foi uma exigência extremamente rigorosa, incompatível com a natureza do cargo de governador, incompatível com a estrutura governamental. E mais, ele atuou para salvaguardar a saúde pública. Ele, ao contrário de outros gestores da República, não se omitiu. Ao contrário de outros gestores, não se omitiu. E por ter feito e havido os valores que estavam em jogo, a compra dos respiradores, no momento em que o mundo precisando de respiradores, os valores vão aos píncaros no mercado e as vidas em si estavam sendo esvaídas, consumidas pela ausência de respiradores. E um governador atuou. Se houve equívocos, se houve irregularidades, cabem a outros agentes públicos de outros níveis da governabilidade a responder por isso. Mas o governador, nesse ponto, a Constituição resguarda o governador, o prefeito e o presidente da República, que não possa ele ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Embora ele possa subscrever a delegações, possa ele ter obtido informações, mas ele não está lá entranhado na compra direta nas questões. Deveria ele, como fez, prestar contas à população, se inteirar minimamente para saber o que estava ocorrendo, como ele demonstrou que estava inteirado da necessidade, do tipo de produto. Mas as minúcias, a segurança jurídica e econômica do contrato não se deve exigir de um governador, de um presidente da República, jamais. Assim não sobraria absolutamente um único gestor. Esse é um raciocínio terrificante. Terrificante. Como há esta obra extraordinária, Direito Administrativo do Medo, que mostra o que está acontecendo. A prevalecer os raciocínios dos votos majoritários, a prevalecer, nós vamos acovardar as canetas na República Brasileira. Nós vamos fazer com que gestores, diante da morte, calem-se, parem e não façam nada, porque poderão ser responsabilizados. Nós faremos, ora, justamente o que o governador fez é que todos os governadores devem fazer. Se o governador nada tivesse feito, estaria respaldando a política, ao meu ver, pouco responsável, pouco cuidada do governo federal. Lá sim houve omissão, lá sim a CPI do Congresso Nacional está a demonstrar que tipo de política pública pode levar a uma eventual responsabilização de impeachment. Aqui, penso eu, sem qualquer defesa e apoio partidário ou ideológico, sim técnico. Aqui não, o governador agiu. Se os seus subordinados se equivocaram, isso não caberia a uma responsabilização dele. Tanto que, nos outros órgãos de controle, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, viu-se que não havia responsabilização. Embora a independência das instâncias, como foi salientado em alguns votos de eminentes magistrados de carreira, embora a independência das instâncias, mas o elemento político-administrativo Santa Catarina seria adequado para Santa Catarina, num momento tão grave. Nós não temos mobilização nas ruas, nem contra nem a favor do governador. Não há esse movimento, não há esse apelo quanto a essa questão. Há, sim, movimento nas redes sociais que revelam mais essa hostilização, essa divisão da sociedade brasileira em torno do problema da pandemia, que foi politizada ao extremo, né? Então, penso assim, sob o ângulo análise jurídica dos votos majoritários, elas, penso, não seriam apropriadas para o processo de impeachment. E ainda bem que não prevaleceram por força da legislação, que poderia ter havido a cassação.
né? Mas são argumentos respeitáveis e não há que se exigir e não há que se acusar os eminentes desembargadores por cumprirem bem o seu papel. Todavia, como não há um manual antecedente disso, não há uma prática, né? Eu fico feliz que tenham prevalecido os votos minoritários e que a lei, a estrutura do processo de impeachment, resguardou isso aí, porque penso que a responsabilização ali ela não teria se dado nos termos constitucionais adequados. Professor Rui, me parece, inclusive a legislação ela prevê isso, por isso que ela exige essa quantidade de 2/3, que é para proteger a democracia, proteger o sufrágio, o eleitor, mas me parece de fato que um tema decisivo nesse debate não é possível que alguém eleito pelo voto popular seja, às vezes, deposto do poder por um vento aqui ou acolá do judiciário ou do legislativo, né? Isso, me parece, fragiliza demais a democracia. A gente já teve recentemente, o Brasil, aliás, teve dois presidentes, o presidente Collor deposto, mais recentemente a presidenta Dilma Rousseff depostos. E isso, sem dúvida, como tivemos prefeitos, governadores que foram depostos em determinados momentos da nossa história recente e que, com o decorrer do tempo, o judiciário os inocentou, mas não há como reparar o dano causado para a democracia, para o sistema político democrático e o voto do eleitor. E me parece que esse argumento do voto ele é fundamental do ponto de vista de que não se deve a qualquer momento depor um gestor eleito pelo voto. Gilberto, assim, primeiro a própria lei 1079, que é dos anos 50, a lei define no seu artigo 78, parágrafo 2º, em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação do governador pelo voto de 2/3 dos membros que se compuseram o tribunal de julgamento. Eram 11 membros, né? 5 desembargadores de um lado, na verdade, 6 desembargadores, um presidindo, e 5 parlamentares. Então, de 11, teriam que haver 2/3. 2/3 de 11 é 7,26. Como não pode haver meio voto, né, ou um quarto de voto, tem que ser um voto inteiro, então teria que ser 8. Então, assim, isso é uma exigência da lei de 1950. Né? E essa lei é a lei especial que regula o processo de impeachment, é uma lei que só pode ser editada pelo Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa aqui não poderia editar uma lei que estabelecesse um quórum diverso dessa lei especial. Mas se o quórum fosse maioria absoluta, já teria havido a cassação. É porque era uma maioria qualificada de 2/3. Fosse maioria absoluta, já teria havido aí, precisaria de 6 votos, e os 6 votos já teriam sido alcançados. Mas como era uma maioria qualificada, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com o manejo do processo político de impeachment. É preciso que haja realmente um crime que tenha ferido altos valores constitucionais, que a situação seja robusta, embora não se confunda com o tema criminal. E é preciso as duas coisas, o ambiente político exigindo o impeachment e a questão jurídica. Por exemplo, o presidente Bolsonaro talvez seja o presidente da República, talvez não, com certeza os números, mais acusado, que mais contra ele foram pedidos de impeachment. Tanto pelo número de pedidos de impeachment, quanto nesses pedidos a descrição dos inúmeros crimes de responsabilidade. Mas, por ora, nós temos a questão jurídica sem a questão política, sem ter a ambiência política nas ruas e no parlamento querendo a sua cassação. Juridicamente, os pressupostos estão preenchidos com tranquilidade. Aqui, penso, nós não tínhamos nenhuma situação, nem outra. Nem os pressupostos jurídicos, porque seria o artigo 11.1, e seria contratar sem respeitar os pressupostos legais. E há uma peculiaridade que talvez não foi falada, mas justamente em maio, em 1º de abril, foi alterada a lei de licitações. E justamente na dispensa, que uma discussão era a dispensa, que foi dispensado sem as garantias, o crime de dispensa da licitação, sem observar as formalidades, foi revogado, ele não existe mais. Não existe mais essa exigência. Até você tem que fazer as formalidades, mas não há mais crime contra isso. É claro que seria muito discutível
que isso tivesse uma repercussão direta aqui. Mas o legislador criminal teria retirado da ordem jurídica este valor da observação estrita das formalidades. Isso, então, poderia ser também um outro argumento a favor do senhor governador nesse momento de julgamento, porque foi falado, não se observou as formalidades do procedimento, as garantias. Ora, isso sequer é mais crime na ordem. Isso é a partir de 1º de abril de 2021. Foi alterada a lei de licitações, ela foi revogada, os seus crimes, e foram incluídos no Código Penal. Então, assim, sob o ângulo também da questão jurídico, para crime de responsabilidade, penso, não havia a presença disso. E também não havia os pressupostos políticos, né? Nem havia no Congresso Nacional, tudo se começa no Parlamento e acaba no Parlamento, e lá só preside o presidente do Supremo Tribunal Federal, a sessão no Senado, que é 81 senadores. Como não existem senados estaduais, nós só temos as assembleias, criou-se para os governadores essa situação do tribunal misto, que compõe parlamentares e compõe membros do Poder Judiciário. E um número menor, como na Câmara são 500 deputados que devem votar pela recepção ou não da acusação, e no Senado julga-se com 80, criou-se essa situação que pode ser até alterada no futuro por uma nova legislação de impeachment, né? Já que essa lei tem aí 70 anos. 70 anos. Então, penso preciso termos muito cuidado no manejo, porque a ação, o processo de impeachment, ainda mais o processo de impeachment numa pandemia, na situação que nós estamos, com 2 afastamentos, ela é uma arma de muito grosso calibre. É uma arma que talvez, dependendo do alvo para a qual ela seja mirada, quando disparada, ela vai atingir muito mais do que o alvo inicial. Ela vai perfurar paredes e vai atingir outros alvos indesejados. Então, é preciso ter muito cuidado no manejo de um processo político de impeachment. Ainda bem que as garantias legais salvaguardaram os valores constitucionais essenciais aqui, que é a vontade popular e a repressão a atos que efetivamente enquadrem-se em faltas do chefe do Poder Executivo na Lei 1079. Penso que a situação presente, né, tem que também ter o reflexo dos arquivamentos anteriores, é importante. Mas ainda que não tivéssemos os arquivamentos anteriores, ainda que estivesse em curso aquelas investigações, penso que pela estrutura da ordem constitucional e os fatos, não haveria de nem ter havido a deflagração desse processo. Essa é a minha opinião como cidadão, mas antes disso como jurista. Não é como eleitor, que inclusive não foi o meu alvo de voto, senhor governador. Então, é como jurista, como advogado, como alguém que lida com o direito. Esta é a minha opinião, respeitando todas as posições contrárias, Gilberto. Tanto que você teve 6 votos contrários e 4 a favor. Então, quanto ao número de votos, eu estou aliado à minoria. Né? Mas, pela Constituição, esta minoria venceu. Perfeito. Bom, a Constituição e pela ordem jurídica. A minoria venceu. Às vezes, a minoria pode vencer. E essa é uma delas. Perfeito. E essa possibilidade de vencer é exatamente o resguardo que há em torno de uma questão que é o voto do eleitor, que tem que é aquilo que o senhor colocou. Sim, as consequências, porque você retira um governador eleito pela vontade popular, ainda que muitos, devido aí, que a gente sabe pelo noticiário político, devido à postura do governador Moisés ser diverso do presidente da República, né? Então, ter havido um distanciamento, muitos que votaram nele ficaram descontentes, mas essa é uma questão da paixão, do plano da política. Vamos ver o direito. Quem tem direito, não interessa a sua bandeira, a sua cor partidária, a sua inclinação política, ideológica, de direita, esquerda ou centro. Numa democracia, o direito protege a todos, indistintamente. Assim deveria ser, até porque, eventualmente, agora o meu time pode ganhar com uma situação dessa, no momento seguinte, essa mesma situação pode se voltar contra. Então, tem que ser... Gilberto, aquele que dispensa ao seu adversário o tratamento, o abrigo, a garantia da lei, não terá para si e para os seus a mesma garantia. Isso ensinava e ensina até hoje ecoando Rui Barbosa. Rui Barbosa, muitas vezes, foi ao Supremo Tribunal Federal contra os seus adversários políticos,
contra aqueles que declaradamente na imprensa diziam-se seus inimigos políticos, mas ele vendo-os presos ilegalmente pela ditadura de Floriano Peixoto, foi ao Supremo com habeas corpus. Os seus correligionários de Rui, contrários a ele, porque não queria que eles fossem defender os adversários, e ele vai ao tribunal e diz: vou ensinar pelo exemplo à minha nação, ao meu povo, que ao abrigo da lei não há amigos ou inimigos. Para a lei, há cidadãos que têm direitos a serem protegidos. Por isso, vou aos tribunais, mesmo em proteção dos meus adversários, porque se para os meus adversários não houver direito, não haverá direito para ninguém, nem para os meus correligionários. E esse é um valor para ser defendido por todos nós que acreditamos na justiça e na democracia. Queria lhe agradecer, deixar aí o espaço ainda para fazer outras ponderações. A gente sabe que esse processo de impeachment, mesmo tendo chegado ao seu final agora, mas foram 2 processos, certamente tiveram um impacto na política e na vida do Estado catarinense, né? Inclusive nos processos todos. Sim, e também na vida do próprio governador. É um processo de amadurecimento. Quando ele chegou, o governador, eu creio que tem a minha idade, ou seja, um pouco mais jovem do que eu. Também é professor de Direito Constitucional, como eu, e mestre em Direito. Não o conheço pessoalmente, nunca estive na presença dele. Mas isso também o amadurece. Quando ele chegou dizendo: eu sou um técnico, não vou fazer o jogo da política partidária. O jogo da política partidária é o jogo republicano, é um jogo regrado constitucionalmente. Então, com certeza, o governador está, depois de tudo isso, um político mais maduro, mais preparado, e talvez com condições de seguir adiante na vida pública, seja numa eventual reeleição ou em outro posto republicano, porque isso amadurece o homem. Ele nunca teve uma experiência de mandato anterior. Veio na onda de 2018, na onda 17, na onda Bolsonaro, mas está aí cumprindo o seu papel com rigor, cumprindo a Constituição, e penso que dentro dos limites possíveis, dentro de uma crise econômica, de uma crise pandêmica, está se esforçando como um bom cidadão, como um bom bombeiro que foi, para cumprir bem o seu papel. E não é fácil, né? Mas estamos aí. Muito obrigado, então, ao professor mestre Rui Samuel Espíndola, professor de Direito Público, Eleitoral, Criminal, Constitucional e Administrativo da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Ele que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, colocando o seu olhar, a sua avaliação jurídica e também política e de cidadão em relação a esse processo de impeachment, o segundo processo de impeachment que finalizou nessa sexta-feira contra o governador Carlos Moisés, que com a votação desfavorável de 5-4, ele retomou já as funções no Executivo catarinense, já que, segundo as informações da Assembleia, da comissão, teriam que ser 7 votos ao menos, a interpretação da Assembleia, para destituí-lo definitivamente do cargo de governador do Estado. É isto, vamos esperar aí que também o Estado tome atitudes diante da pandemia, que foi o que gerou todo esse processo de impeachment do governador, e que possa proteger melhor os catarinenses que estão ainda numa situação bastante difícil diante da pandemia de coronavírus, e nós perdemos já muitas vidas aqui no Estado. Nós vamos conversar agora com a Tatiana Kobit, que é uma artista catarinense, está em Portugal, né? Está num lugar talvez um pouquinho mais tranquilo do que o nosso nesse momento, mas que está aproveitando também esse momento da pandemia para dar continuidade a um projeto que é o Elas por Elas, que é um projeto que nasceu com um espetáculo e está virando praticamente uma proposta política feminista e de luta da mulher catarinense. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, querido. Pode me chamar de Tatá, eu adoro Tatá, é o meu nome. Tá certo. Então, tá bom. Conta pra gente
um pouquinho mais sobre o Elas por Elas, como surgiu e como está se transformando nesse tempo que ele está aí. Ok. Primeiro, quero agradecer imensamente o acolhimento aí, o convite, né? Sempre é importante a gente poder estar encontrando um espaço para a nossa voz, né? Que a gente possa falar um pouco sobre as coisas que estamos fazendo, principalmente nesse momento que estamos aí sendo com essa imposição, né? Com essa falta de saúde, com esse isolamento todo que nos é imposto aí pela pandemia e outras situações. Então, vamos lá a sua resposta. Olha, tudo começou, na verdade, com um espetáculo chamado Elas por Elas, espetáculo esse construído de forma coletiva por algumas mulheres compositoras catarinenses, que, no caso, era eu, a Yara Germer, Dandara Manuela, Carol Voigt, Jana Goulart, e tinha também na sua formação a instrumentista Larissa Galvão e Natália Livramento. O espetáculo ele teve como intenção inicial, primeiro, abrir e fortalecer a visibilidade da produção das mulheres na música catarinense, nesse quesito de composição, interpretação, enfim. Então, o espetáculo tinha essa força. E, para além dessa vontade de juntas a gente promover, através de um espetáculo, a produção que nós realizamos, também tinha essa vontade de, através do espetáculo, abrir uma janela, ou abrir o palco, como eu costumo dizer, e conhecer outras mulheres, né, que também tenham a sua produção, que também fazem música e em outros segmentos dentro da música catarinense. Então, esse espetáculo ele nasceu também dessa vontade, né, de nos reunir para esse fortalecimento. E aí a gente conseguiu ainda apresentar ele algumas vezes, conseguimos fazer deslocamentos, né, indo a outras cidades catarinenses com essa proposta de conhecer essas artistas de lá. Nós tivemos em Joinville, contamos com a participação da Ana Paula da Silva, nós tivemos em Balneário Camboriú, contamos com a Suzy Brito. Então, nós, digamos assim, que era um espetáculo que meio que já mapeava as artistas por onde a gente ia passando, essas artistas produtivas. Muito bem. Aí veio a pandemia. O espetáculo em si, ele era composto por muitos, né? Nós éramos aproximadamente 12 pessoas envolvidas em palco, afora a produção e outros profissionais envolvidos da área. Então, além disso, veio a pandemia e nos isolou completamente e inviabilizou esse sonho, digamos assim, sonho até que a gente já havia realizado algumas vezes, portanto, não era uma coisa impossível, mas a pandemia trouxe essa nova realidade. Então, quando apareceu a oportunidade do prêmio Amberle, né, que é um prêmio através da Fundação Catarinense de Cultura para projetos culturais, eu tive um insight de trazer esse projeto, que era físico e formato e musical, trazer ele para esse formato online e ampliar e deixar aí esse espaço aberto, convocando toda a mulher, né, que se reconheça mulher atuante na música catarinense, para fazer um registro através desse portal e a gente, através desse movimento, conseguir ter esse espaço aí que é de convívio e de registro, né? Que eu considero extremamente importante, porque, para além, não sei se é isso que você Não, posso indo, porque pode. para além, assim, a gente já sabe, pela experiência enquanto artista, a gente já sabe, né, que o estado de Santa Catarina, culturalmente falando, ele é um estado invisível, né? Nós temos aí, a gente se ressente disso muito, né? As pessoas, em geral, têm aquela brincadeira, o pessoal passa por cima de Florianópolis, não passa nunca por dentro, né? Quando você pensa em região sul, se pensa em Paraná e Rio Grande do Sul, ninguém nunca... A Santa Catarina sempre fica por fora, e, na verdade, nós temos uma riqueza imensa. Então, para além dessa invisibilidade que já é
uma peste assim do próprio Estado, nós mesmos, dentro da música catarinense, nós temos uma dificuldade imensa de nos conhecer, de nos reconhecer, né? Dificilmente um artista que trabalha e desenvolve seu trabalho em Florianópolis tem contato ou conhece alguém ou algo que está sendo feito em Chapecó, por exemplo, né? A gente tem talvez ali, até pelo movimento dos próprios artistas, a gente tem ali uma proximidade maior com Itajaí, né? Talvez também por conta das universidades, tem um pouquinho Joinville, mas quando você pensa em Jaraguá ou quando você pensa em Joaçaba, é algo que parece que é de outro planeta, que a gente não sabe nada, nem coisas nenhuma. Então, eu acho que esse espaço também vem para acolher essas produções que estão espalhadas por todo o Estado, num segundo momento. Para além disso, tem a questão de ser mulher, que já é mais do que decantado em prosa e verso, o quanto a mulher é invisível em várias questões, né? E dentro da música catarinense isso também é reforçado. Então, bom, esse são os três, é o tripé, né, que me fez me pensar na possibilidade de entrar com essa proposta. E eu chamei para isso, além das mulheres que comigo começaram o espetáculo, o Elas por Elas, eu ainda convoquei cerca de 20 artistas espalhadas pelo Estado para comporem um conselho, né? São as conselheiras, como eu chamo, para a gente, de alguma maneira, ter algum reforço e também, particularmente, eu entender se essa ideia era pertinente. E fui, assim, abraçada mesmo. Então, eu não estou sozinha nesse prêmio, digamos assim, né? A gente somaram comigo mais de 20 nomes de mulheres espalhadas por todo o Estado, de diversos setores. A gente abriu, assim, o portal Elas por Elas, né? Ele trabalha, a ideia é a gente ter 3 grandes chapéus, assim, que é a música erudita, a música contemporânea, que eu estou colocando aí, a MPB, o jazz, o hip hop, enfim, e a música tradicional, cultural, né? A música da cultura catarinense, nosso folclore, etc. Então, eu acho que é um espaço amplo, aproveitando essa tecnologia, né? E que a pandemia nos colocou com muita firmeza, que é mesmo um espaço a ser ocupado. Estou muito contente aí. Para além dessas mulheres todas e dessa sensação de amplidão que eu estou tendo, né, com essa proposta, eu também contei com empresas já consagradas nos seus nichos, como, por exemplo, a Wiki, que é a empresa que construiu o portal, né? Temos o portal Catarinas, né? Uma das mais importantes publicações online sobre mulher, para a mulher. Então, é um luxo, né? Poder contar com esse apoio. Tivemos também a Café Maestro, outra empresa reconhecida do ponto de vista da tecnologia específica da música. Então, a gente está aí também com esse suporte profissional importante. Tem a MAP, através do produtor Michel Mafra, que é a pessoa que faz a produção executiva do projeto. Então, ou seja, tem assim nomes, empresas e personagens muito importantes já atuantes e reconhecidos na música catarinense. Então, eu acho que agora é a gente botar o barco na rua. O portal se chama Elas por Elas, a mulher na música catarinense. Será lançado amanhã, nesse exatamente, sábado? dia 8, nesse sábado, numa live onde a gente vai estar reunindo algumas das mulheres conselheiras e a gente já vai estar aí podendo falar e já convocando, né, a mulherada. E eu estou muito contente porque a gente nem colocou o portal no ar e a gente já está assim, com mais de 500 páginas de inscrição, né, de dados dessas mulheres atuantes. Nós temos para mais de 52 artistas já inscritas. O portal como um todo já tem quase 40 pessoas envolvidas na produtividade e na construção de colocar eu chamo, o portal se chama Portal Elas por Elas, a mulher na música catarinense, mas eu carinhosamente chamo de jangada de pedras preciosas. E eu acho que é isso que a gente está colocando nesse mar aí, pretendendo que seja um espaço
de abrigo, né, para todos, como dizem hoje, todas as mulheres que saibam e se sintam encorajadas a, a se assumirem aí como mulheres produtivas na música catarinense. É Tá, isso. parabéns aí por esse trabalho. Tem algumas mulheres que serão homenageadas também neste lançamento, né? Neste sábado, 19 horas é o lançamento, é isso? É o lançamento pelo YouTube, canal da Café Moesto, ou através do nosso site, que já estará no ar, que é elasporelas.arte.br. Né? Sim, estamos homenageando. Isso já faz parte, eu acho, né, dessa cartografia que eu imagino que esse espaço vai poder construir no futuro. Porque não existe só o hoje. Né? Nós somos muito e muito, muito gratas ao que já foi feito antes de chegarmos até aqui. E a perspectiva do projeto é que, para sempre, isso fique aclarado e já de forma mais efetiva, evidenciado e registrado dentro do portal, para que o futuro também seja mais fácil de ser visualizado e reconhecido. Então, as mulheres escolhidas para essa abertura são 3. É a Ruth Gleber, que é um nome importantíssimo dentro da música erudita, né? Uma mulher que tem inúmeras parcerias de grandes feitos, uma figura reconhecidíssima no Estado, fora do Estado, premiadíssima, e que ainda assim eu imagino que deva ter muitos e muitas que não conhecem, nem nunca ouviram falar de Ruth Gleber. Então, a gente está trazendo a Ruth Gleber e lá no site você vai poder conhecer um pouco mais dela. Então, essa homenagem é no sentido de dar a elas também esse lugar de serem essas mulheres pioneiras. Dentro da música contemporânea, nós estamos trazendo aí a Neide Maria Rosa, né, que também é um nome fortíssimo, que sempre cultuou e levou para fora das fronteiras de Santa Catarina o nome de Santa Catarina para a música popular, que fez inúmeras conchavos, né, com outras artistas, trazendo também outras artistas para Santa Catarina, enfim. É uma mulher de alta coisa, além de ser também essa mulher negra, né, que tem esse lugar aí, e aonde a gente precisa também botar foco, né, nessas pequenas diferenças que, na verdade, nos une. Então, Neide Maria Rosa, essa grande artista, essa voz catarinense maravilhosa, também consta no portal, também através dela a gente vai poder conhecer um pouco mais do que ela. Tem um vídeo produzido pelo Eduardo Paredes, grande cineasta catarinense, e o Rogério dos Anjos, acho, ou Renato, não me lembro agora o nome, mas sei que é o dos Anjos, e que foi o último espetáculo dela. Então, também a gente vai isso está sendo disponibilizado para todo mundo assistir, conhecer um pouco mais da Neide Maria Rosa. E, por último, temos a Zenaide, aí em nome da cultura popular, que é uma cantadeira de ratoeiras, uma grande fomentadora, né, da cultura popular. Ela é a primeira mulher a se divorciar na ilha, né? Ela é ali do Pântano do Sul, e nessa coisa do divórcio também é a primeira mulher a assumir uma embarcação de pesca, né? Então, para além dessa... Ela tem um espaço lá no Pântano do Sul, que é o Cantinho do Céu, aonde ela recebe todo mundo, os turistas, ou quem passa, sempre com uma cantoria. É uma grande poeta, assim, da cultura popular mesmo. A ratoeira é com ela mesmo. Então, é outro nome fundamental, importante e que está aí vivo, né, nos inspirando. Então, essas são as 3 mulheres que estão no portal, já, para vocês conferirem. Tá. Obrigado aí pela sua participação, que essa jangada de pedras preciosas possa acolher muitas mulheres e que os homens também aprendam com essa caminhada e que a gente possa construir aí um mundo mais solidário, mais fraterno, num momento que a gente vive uma situação tão difícil. E eu queria agradecer a tua participação aqui no programa, que também trouxe
na tua fala, uma leveza que a gente precisa através da arte, da cultura, num momento tão complexo que a gente está vivendo. Doído, né? Eu agradeço demais, Delpose. E só para aproveitar o seu gancho aí com relação a que os homens possam, eu acho sim, né? Tem uma série de. Acho até que os homens devem avisar as mulheres que, por um acaso, conheçam, né? Que isso possa. Olha, está tendo essa possibilidade, vai lá, se inscreve, se cadastra, para que a gente tenha mesmo uma visão ou a possibilidade. Nós não somos um bloco, né? Nós somos artistas, então não, nada será chapadão, tudo vai ter as suas diferenças, as suas divergências, então é importante que todos possam vir aí e de próprio punho nos confortar com as suas verdades, né? Com a arte mais sincera, que é isso que estamos produzindo mesmo em pandemia. Tá bom? Obrigado, e fico querido. aí convocando todo mundo para amanhã, né? A Com live certeza. amanhã vai ser uma alegria. Mulher adora, a gente se adora, sororidade para cima, então vamos estar, vai ter cantoria, vai ter vídeos, vai ter coisas interessantes, e o portal também tem um espaço que a gente já está tendo, assim, rodas de conversas muito interessantes com assuntos diversos, tem podcasts também, com mulheres também, artistas fora de Santa Catarina que tem algum envolvimento com o Estado, enfim, tem uma coisa bem bonita, não é só um dicionário, é um espaço mesmo vivo e conto com absolutamente todas as pessoas, tá bom? Para que a gente possa navegar aí e nos iluminar, talvez, né? Conforme você falou, com essa leveza mesmo, que a arte tem esse lugar também. Tá bom, querido? Obrigado, Tatá. Muito obrigado. Muita saúde aí para todos vocês e até daqui a pouco. Até mais. E assim nós finalizamos o programa Informação e Debate de hoje aqui na TV Floripa, seu canal 4 da NET, e você também nos encontra no YouTube. Vá lá, curta, se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Obrigado pela sua companhia e nós voltamos nos próximos momentos, na semana que vem, e também estamos aí com a nossa programação da TV Floripa em conjunto com a TVT, trazendo muito conteúdo qualificado para você. Muito obrigado e até breve.